Hoje a gente vai mergulhar num ensaio bem provocador lá de 1969 do Fred Perlman. O nome é A Reprodução da Vida Cotidiana. E sabe, o Perlman nos faz uma pergunta que vai direto ao ponto. Como é que as nossas ações mais banais, tipo ir trabalhar ou fazer compras, não só garantem a nossa sobrevivência, mas também, sem que a gente perceba, ajudam a manter de pé o próprio sistema que muitas vezes a gente critica? Para começar, o Perlman já nos joga essa citação do Karl Marx. E o que Marx está dizendo aqui é para a gente tomar cuidado com uma armadilha mental, uma espécie de miopia histórica. A gente tende a achar que o capitalismo é o estado natural das coisas, né? O fim da história. Mas, assim como o feudalismo teve começo, meio e fim, o capitalismo também é só uma fase. E é essa ideia que o Perlman usa como ponto de partida para desmontar nossa percepção do sistema como algo eterno. E aqui está a ideia central de toda a análise. O ponto crucial é este. Ir trabalhar, comprar, consumir, nenhuma dessas atividades é neutra. Cada uma delas, dia após dia, funciona como um tijolinho na reconstrução constante da nossa estrutura social. Então, para a gente entender como isso funciona, vamos seguir o argumento do Perlman em 5 etapas. Primeiro, como a vida diária é reproduzida. Depois, o que é o trabalho como atividade alienada. Em seguida, o conceito de fetichismo da mercadoria. Daí a gente vê a origem do capital e, por fim, a gente se pergunta, será que estamos presos num ciclo inconsciente? Vamos lá. Bom, primeira parte, reproduzindo a vida. O Perlman nos convida a pensar no seguinte: todo dia a gente come, dorme, trabalha, mas e se essas ações, que parecem ser só sobre a nossa sobrevivência individual, estivessem também, a todo momento, reconstruindo a própria estrutura da sociedade? O interessante aqui é que o Perlman usa exemplos históricos para mostrar que isso não é exclusivo do capitalismo. Uma pessoa numa tribo, com suas atividades de caça e coleta, não está só sobrevivendo, ela está recriando ativamente a estrutura da tribo. Do mesmo jeito, o escravo, com o seu trabalho forçado, reproduz não só a si mesmo e ao seu senhor, mas o sistema inteiro da escravidão. E, por analogia, o trabalhador assalariado, ao vender sua força de trabalho, reproduz o quê? O próprio trabalho assalariado e o capital. Certo. Segunda parte, trabalho alienado. Agora que a gente já entendeu que toda atividade reproduz o seu sistema, Perlman pergunta qual é a forma específica que essa atividade assume no capitalismo. A resposta que ele pega emprestada de Marx é o trabalho alienado. É a troca da vida pela mera sobrevivência. Essa citação do Perlman é de uma honestidade brutal. A nossa capacidade de criar a essência da vida é reduzida a uma atividade vendável. A pessoa só é considerada produtiva se o que ela faz pode ser vendido. A vida, em sua plenitude, vira um meio para um fim, a simples sobrevivência. O que deveria ser a expressão da nossa criatividade acaba virando só um fardo para pagar as contas. Então, o que é exatamente o trabalho alienado nessa análise? Pensa assim. É a nossa energia de vida, nossa capacidade de criar, vendida em troca de um salário. No momento em que a gente vende, ela já não é mais nossa. O controle passa para o comprador. A atividade, que poderia ser a forma como a gente se expressa no mundo, se inverte e vira um peso. Deixa de ser vida para ser só um meio de não morrer. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. Na atividade criativa, o objetivo é se expressar, o controle é nosso. E o processo é a própria realização da vida. Já no trabalho alienado, o objetivo é só ganhar dinheiro. O controle é de outra pessoa e o processo é só um meio para sobreviver. E o mais importante, o que a gente cria não nos pertence mais, pertence ao dono do capital. Em resumo, como o Perlman aponta, nossa força vital é transferida para outro. Agora, terceira parte, o fetichismo da mercadoria. E aqui a análise do Perlman dá uma virada fascinante. O que acontece com os produtos que a gente cria com o nosso trabalho alienado? Eles não somem. Pelo contrário, eles parecem ganhar vida própria, um poder misterioso sobre nós. O Marx chamou isso de fetichismo da mercadoria. A gente olha para o mundo e vê produtos, dinheiro, capital, e eles parecem ter vontade própria. O dinheiro trabalha, o capital produz, mas o Perlman nos força a perguntar: será que poder está mesmo nessas coisas ou em outro lugar? O fetichismo da mercadoria é, no fundo, uma ilusão social. É tipo um truque de mágica coletivo, onde a gente esquece que fomos nós que demos vida às coisas.
A gente esquece que o valor do dinheiro ou de um produto não está no objeto em si, mas em todo o trabalho humano e nas relações sociais que o produziram. Para deixar isso mais concreto, o Perlman usa uma analogia genial. Imagina um caçador que, por acaso, carrega um amuleto no dia que consegue uma ótima caça. Ele começa a acreditar que é o amuleto que traz a caça, e não a própria habilidade dele. Ele passa a adorar um amuleto, a cuidar dele, e esquece que a fonte real do sucesso é a sua própria ação. Pois é, o capital e as mercadorias são o nosso amuleto. A gente dá a eles o crédito por algo que, na verdade, é resultado da nossa própria atividade diária. Chegamos na quarta parte, a origem do capital. Então, se o capital é o nosso amuleto, de onde ele tira o poder dele de verdade? Se não é mágica, é o quê? O Perelman, seguindo Marx, aponta para um processo bem concreto, a extração de mais-valia. Mais-valia é o conceito-chave aqui. Pensa assim, num dia de 8 horas de trabalho, talvez nas primeiras 4 horas a pessoa produza o valor equivalente ao seu salário, e as outras 4 horas? Esse é o trabalho não pago, a mais-valia, que vai direto para o capitalista na forma de lucro. É daí que vem a acumulação de capital. Então, o ponto crucial é este. O capital não é só dinheiro ou máquinas. Na sua essência, o capital é a materialização do trabalho não pago acumulado ao longo de gerações. É o produto da nossa atividade alienada e da atividade de todos que vieram antes de nós. O Perlman deixa isso bem claro. O capital não é uma força externa, ele é continuamente recriado por nós. Cada vez que uma pessoa vende sua atividade por um salário, ela não está só ganhando a vida, ela está também reproduzindo e expandindo a própria força a qual se submete. E com isso, a gente chega na conclusão da análise que coloca todo esse processo como um ciclo que se auto-perpetua, muitas vezes sem que a gente nem tenha consciência disso. Segundo Perlman, o grande problema é esse. Nossas próprias ações não são claras para a gente. Agimos como se o sistema fosse uma força da natureza, tipo o clima, algo fora do nosso controle. E não percebemos a verdade mais chocante. Nós não estamos reagindo a um sistema, nós somos o sistema. Com as nossas práticas diárias, somos os autores inconscientes das próprias condições que nos aprisionam. E isso nos traz de volta ao começo. O poder fundamental do capital não está nas coisas, no dinheiro, nas fábricas. Ele está em algo muito mais profundo e pessoal, na nossa disposição diária e contínua de participar do ciclo, de vender nossa força criativa. É um poder que se renova a cada dia, em cada contrato de trabalho. E o Perlman nos deixa com essa pergunta provocadora. Se somos nós, mesmo que inconscientemente, que escrevemos o roteiro da nossa vida cotidiana e, por consequência, da sociedade, será que temos o poder de tomar consciência disso e começar a escrever um roteiro diferente? A resposta, Perlman sugere, não vai ser encontrada em livro nenhum, mas sim na possibilidade de transformarmos conscientemente as nossas próprias ações diárias. A questão que fica é: estamos dispostos a tentar?